capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Ainda no capítulo 3, verso 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilava com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Vamos orar. Pai, uma vez mais nessa noite, nós expressamos ao Senhor que o profundo desejo dos nossos corações é que o Senhor tome a Tua palavra e a abra aos nossos olhos. Elevamos nossos olhos para Ti. Esperamos em Ti. Que Cristo seja revelado de uma maneira mais clara, doce e preciosa aos nossos corações. E que o significado espiritual da Tua casa seja trazido com mais clareza ao nosso espírito, em visão espiritual. Nós entregamos esse tempo a Ti, entregamos tudo a Ti, esperamos tudo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então compartilhado a respeito desses livros, chamados livros da restauração. Na verdade, num contexto maior, os livros da restauração incluem Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos esses livros têm a ver com esse período histórico. O livro de Esdras está conectado aos livros de Ageu e Zacarias. Seria muito interessante para os irmãos que, porventura, queiram se aprofundar nos assuntos que temos compartilhado, não deixarem de estudar Ageu e Zacarias, que profetizaram exatamente na época em que Zorobabel estava edificando a casa de Deus, conforme registrado no livro de Esdras, no capítulo 5, se você observar. O capítulo 5 de Esdras inicia com a nota de que Ageu e Zacarias profetizaram durante esse período. E depois, conectado ao livro de Neemias, que restaura os muros de Jerusalém, você terá o livro de Malaquias, conectado a Neemias. E nós temos seguido um esboço em 3 fases. Nós temos visto que o livro de Esdras registra 2 retornos do cativeiro da Babilônia. O retorno com Zorobabel, primeiro retorno, quase 50 mil pessoas, não foram libertadas por Ciro, mas receberam um decreto real para um propósito de subirem a Jerusalém e edificarem a casa de Deus, assim como conosco. Nós também não fomos apenas libertados do mundo da carne, do pecado, do inferno, mas nós fomos libertados para pertencermos a outro, ao Senhor Jesus, e para sermos cooperadores na edificação da sua casa. Isso precisa ficar muito claro para nós, muito claro.
Depois nós temos um segundo retorno com Esdras, narrado a partir do capítulo 7. O nome Esdras significa auxílio. Esdras foi usado por Deus para ornar a casa de Deus, trazendo mais utensílios sagrados que tinham ficado em Babilônia, mais levitas para fortalecer o serviço da casa, porteiros. Purificou o povo para Deus, orientando o povo que despedisse as suas mulheres estrangeiras e recuperou a palavra de Deus. Esse foi, na verdade, o foco central do ministério de Esdras. Ele recupera a palavra de Deus. Esdras foi um homem da palavra. E nós vamos ver qual o resultado disso no meio do povo de Deus. E por último, então, nós temos o livro de Neemias, que se foca não na cidade, mas nos muros. Neemias restaurou os muros de Jerusalém. Os muros falam de separação e unidade. E o ministério de Neemias também é caracterizado por 3 aspectos extremamente importantes. A construção do muro em si, separando o que está fora e mantendo unido o que está dentro. Isso tem um significado espiritual tão magnífico para a casa de Deus, para a igreja de Deus hoje. Durante o ministério de Neemias, nós vamos ver também a renovação do primeiro amor, no meio daquele povo que retornou, capítulo 8 de Neemias, quando Esdras toma a lei e lê diante do povo. Então o primeiro amor do povo é renovado para com seu Deus. Que nota importante na restauração da casa de Deus, renovação do primeiro amor. Não apenas do amor primitivo, inicial, mas do melhor amor, da primazia do amor. Como aquela carta de João à igreja de Éfeso. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro, no grego, próton. Primazia não apenas de tempo, mas primazia de qualidade. O teu melhor amor, a primazia do amor. Então no capítulo 8 de Neemias, os irmãos vão ver a renovação do primeiro amor. Depois, por último, no capítulo 11 de Neemias, nós vamos ver o terceiro aspecto da contribuição de Neemias na restauração do testemunho do Senhor. No capítulo 11 de Neemias, os irmãos vão ver a vida da cidade fortalecida, Jerusalém. Neemias arranja as coisas de tal forma que vários habitantes ali da terra se mudassem para Jerusalém, para que a vida da cidade fosse fortalecida. Enquanto o assunto da casa de Deus, registrado em Esdras, tem a ver com a glória de Deus, casa fala de glória, os assuntos registrados no livro de Neemias têm a ver com governo, porque Neemias restaurou os muros da cidade, e cidade na palavra de Deus tem a ver com governo. Então o livro de Esdras, a casa de Deus, a glória de Deus. Livro de Neemias, a cidade de Deus, o governo de Deus. Então, irmãos, para que nós tenhamos a restauração do testemunho de Deus, nós precisamos da restauração da casa de Deus, onde está o nome de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, em todos os princípios que estes livros envolvem. Eu estou com uma tarefa impossível nessa noite, passar por todos eles, não é? Em 2 reuniões, nós não saímos do altar, não é? Então nós nunca iríamos chegar em Neemias 11, né? Mas os irmãos terão nesses 2 livros todos os princípios maravilhosos, como um mapa, mostrando qual é a obra do Espírito na vida da igreja para a restauração da glória, do testemunho do Senhor. E nós precisamos seguir esses princípios, com a luz do Novo Testamento, é claro, lançada sobre o Velho Testamento. É assim que nós precisamos estudar a palavra de Deus, né? Lançando a luz do Novo Testamento, da realidade espiritual, sobre as sombras. As sombras nunca devem ser deixadas de lado. A palavra inspirada de Deus foi mantida para nós, com os 39 livros do Velho Testamento, para que nós víssemos com singularidade muito especial algumas verdades que o Novo Testamento enuncia de forma espiritual, não é? Clara, sim, sem dúvida, mas que quando essa luz passa pela alegoria, pela tipologia do Velho Testamento, ela se torna tão mais brilhante, mais vívida, não é? Por causa desse significado literal do Velho Testamento. Tão importante nós combinarmos assim a palavra de Deus. Então, para tomarmos o fio da meada aqui, podermos prosseguir, o que nós vimos nessas 2 reuniões em síntese? Nós vimos quais foram os motivos do cativeiro. O povo de Deus, da aliança de Deus, que estava na casa de Deus, em Jerusalém,
cultuando a Deus de alguma maneira nominal, estava de muitas formas cultuando deuses estranhos. Como diz a palavra, em todo alto, em todo monte alto, em toda árvore frondosa, eles levantavam um altar e cultuavam um Deus estranho. E Deus então mandou aquele povo para a terra dos ídolos, Babilônia, onde, segundo a história, havia em torno de 2.000 tipos de ídolos diferentes, para que eles se lambuzassem com os ídolos que então eles queriam. Irmãos, essa é a primeira exortação solene para os nossos corações. O que nós temos levantado, lícito ou ilícito, não importa. Lícito ou ilícito. O que nós temos levantado, que tem se convergido em nosso foco de vida, ambição, desejo do coração, aquela coisa que nós nem podemos nos imaginar sem ela, aquela coisa que tem gastado todas as nossas energias, nosso tempo, consumido o nosso coração, nossas afeições, né? Qualquer coisa pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. E o Senhor sempre, disciplinarmente e por amor, Ele trata conosco. Hebreus 12 é tão claro sobre isso. Nós não somos bastardos, mas somos filhos. Então o Senhor manda aquele filho, na figura que eu usei, como uma criança que rouba sorvete na geladeira. O Senhor manda aquele filho para a terra da Babilônia, para que então comesse muito sorvete, até ter dor no estômago. 70 anos do cativeiro da Babilônia. A partir daí o povo de Israel, segundo a história, nunca mais se desviou para a idolatria. Caíram ainda de diversas formas, mas não elegendo deuses estranhos. Foram curados da ilusão da idolatria. Mas, irmãos, isso é apenas um aspecto disciplinar que, digamos, tem um tom negativo, né? Necessário, mas tem um tom negativo. Deus não é um Deus negativo, Deus é um Deus positivo. Ele quer edificar algo. Ele não quer apenas nos libertar Ele quer nos libertar para. Então ele chamou o seu povo depois de 70 anos, mas tudo estava destruído. E tudo teria então que recomeçar. Por onde Deus recomeça? Pelo altar. Nós então gastamos essas duas reuniões mostrando que o altar fala de duas coisas, que na verdade são uma só. Dois aspectos da mesma verdade. Em primeiro lugar, a casa de Deus nunca poderá ser restaurada na sua glória, sem que a centralidade da pessoa gloriosa do nosso Senhor e a centralidade da obra gloriosa desse Senhor naquela cruz possa estar sendo conhecida com maior profundidade, realidade e beleza por nós que somos povo de Deus. Cristo é central nos propósitos eternos de Deus, no coração de Deus. Tu és o meu filho amado, em ti tenho todo o meu prazer. Efésios diz que no final dos tempos a mesma coisa. Tudo irá convergir na plenitude dos tempos para o seu filho, para que ele obtenha toda a glória. Então, irmãos, de eternidade a eternidade, esse é o propósito de Deus. Então não podia ser diferente, é claro, com a casa de Deus. A necessidade do povo de Deus deixar as distrações e ser convergido no seu foco de atenção espiritual, emocional, em todos os sentidos, vocacional, ministerial, todos os focos, convergidos em um único foco, Cristo e só Cristo. Paulo diz em Filipenses, para mim o viver é Cristo. Paulo diz em Colossenses, Cristo que é a nossa vida. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Não é? João diz a mesma coisa em 1 João capítulo 3. A si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, vê-lo como Ele é, assim como Ele é puro. Não é? Então, irmãos, a centralidade da pessoa e obra de Cristo não tem sido restaurados, ou seja, se a palavra de Deus não tem sido aberta, e nós não temos visto que Cristo é a chave que abre a palavra de Gênesis a Apocalipse, nós não estamos vendo nada. Nós estamos vendo bênçãos de Deus, nós estamos tendo uma concepção de Deus não bíblica, não é? Muitas vezes contrária à Bíblia. Nós precisamos resgatar na igreja de Deus a visão bíblica de Deus. Então há necessidade que a palavra de Deus seja aberta, recuperada. Essa é a grande contribuição do ministério de Esdras, né? Mas, irmãos, na figura, na tipologia, Esdras 3, o levantamento do altar, que no Novo Testamento é realizado pela cruz. O altar do Velho Testamento sempre é uma figura da cruz do Novo Testamento. Então, ele abarca esses dois aspectos. A realidade objetiva do altar é Cristo crucificado. Decidi nada saber entre vós, senão Cristo
e este crucificado. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Não é? Então a centralidade da pessoa e obra de Cristo. Inesgotável Cristo. Infindável Cristo. Cristo que quanto mais nós, pela graça, pelo Espírito, em sabedoria, revelação, entendimento, mais conhecemos, mais vemos que não conhecemos. Quanto mais conhecemos, mais o amamos. Quanto mais conhecemos, mais os nossos corações são convertidos para Ele. Né? Então, irmãos, a centralidade da pessoa de Cristo é fundamental na restauração da casa de Deus. Isso nós vimos no primeiro dia. No segundo dia, ontem, nós vimos o aspecto subjetivo do altar. Isso toca o que o Novo Testamento chama de caminho da cruz. Irmãos, na verdade, essas verdades andam juntas. Se nós estamos realmente vendo nosso Cristo na sua glória, na centralidade da obra, da sua cruz, inevitavelmente, nós reconhecemos, pelo mesmo Espírito, muito bem, que nós também precisamos andar e passar pelo trabalho da cruz, pelo caminho da cruz. E só para quem sabe completar alguma coisa a respeito de ontem, o caminho da cruz, o trabalho da cruz em nós, não significa sofrimento em si mesmo e por si só. Porque há pessoas que quanto mais sofrem, mais amargas se tornam. O trabalho da cruz é o sofrimento mais a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus em meio ao sofrimento, isso é trabalho da cruz. Agora, irmãos, há ainda uma outra nota, assim como Jó. Jó sofreu naquele livro, desde o capítulo 3, quando ele começa a relatar o seu sofrimento, né? Mostrado ali nos capítulos 1 e 2. Jó então vai sofrendo. E inquirindo Deus. E o seu ego se levantando. E ele arguindo Deus. Jó devia ser um advogado. A profissão dele eu acho que era advogado. Porque ele falava assim: eu já tenho bem encaminhada a minha causa. Que o Todo-Poderoso se defenda. Mas o problema é que Deus não descia ao tribunal de Jó. Para ser arguído por ele. Não é? Ele estava com a causa prontinha. Mas Deus não vinha ao tribunal. Sabe como Deus nos trata? Em períodos em que nós estamos sendo, de certa forma, moídos por Ele. Inicialmente, com silêncio. O silêncio de Deus é ensurdecedor. Então, irmãos, quando Jó foi sofrendo, e nós chegamos ao capítulo 38, Deus, do meio de um redemoinho, Ele começou a falar com Jó. E faz aquelas perguntas irrespondíveis para Jó. Mostrando a sua soberania, que Ele é o único Deus no universo, e Ele trata segundo o seu caráter, justo, santo, perfeito, não é? Não há ninguém que possa arguí-lo. Então, ele fala de um redemoinho por quê? Paulo, Filipenses 3, quando ele diz assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquela palavrinha na nossa tradução, Ferreira de Almeida, soberana vocação, não é tão boa, embora obviamente não seja errada. Né? A palavra original aponta para uma vocação ascensional, uma vocação que chama para cima. Por isso você vê o falar de Deus a Jó de um redemoinho. Ele quer levar Jó para um nível superior de vida com ele. Jó estava num nível inferior, justo. Um homem que, ele diz, né, no seu próprio testemunho, quando ele saía assim na praça, os jovens saíam correndo só de vê-lo. De tanta santidade, justiça, pureza, integridade. Ele diz assim: os nobres põem a mão na sua boca. Os príncipes ficam abismados. Esse era o caráter de Jó, desse homem Jó. Não é? Mas de alguma maneira então ele era egocentralizado. Ele se gloriava na sua própria justiça. Como um hipopótamo e um crocodilo, como nós vimos ontem. Então Deus vem e mete um anzol no nariz daquele crocodilo. E começa a falar com ele no capítulo 38. Para mostrar para ele que ele precisava ser trocado de cativeiro. Se você ler o capítulo 42 com cuidado, você vai ver uma frase ali, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Sorte também não é a palavra boa. A palavra melhor ali seria cativeiro. Trocou o Senhor o cativeiro de Jó. Antes Jó era cativo de quem? Dele mesmo. Agora ele era cativo do seu amor. Jó foi trocado de cativeiro. Então, irmãos, esse é o chamado, uma vocação ascensional em Cristo Jesus. Não é? Nós estamos em um nível com Deus, aprendendo as verdades, não é, que Deus tem trabalhado em nós, seja no sentido objetivo, verdades
fundamentais da fé, quão importante é conhecermos, né, a palavra, as verdades essenciais, sejam as verdades práticas do trabalho de Deus em nós, o arrependimento, a confissão, a vida na luz, o praticar a verdade, muitas verdades. Nós vamos aprendendo aqui num nível. E depois então chega um momento em que Deus precipita uma nova crise na nossa vida, para que nós sejamos elevados a um outro nível, onde nós vamos aprender as mesmas verdades, não novas verdades. O povo de Deus tem sido iludido aí também. Nova unção, nova moda, novo profeta, nova profetisa, nova mensagem, nova unção, não é? A palavra de Deus, ela é completa na sua revelação, perfeita, fechada, não é? Nós não precisamos de nova nada, nós precisamos dessa velha palavra, rica palavra, inspirada palavra, perfeita palavra, renovada aos nossos corações pelo Espírito, essa mesma palavra. Então nós vamos passar pelas mesmas verdades, só que em níveis mais elevados. Quando nós nascemos de novo, de alguma maneira nós sabemos o que é arrependimento, senão nós não poderíamos ter nascido de novo, não é? Nós sabemos o que é arrependimento, mas à medida que você vai sendo trabalhado por Deus no caminho da cruz, você vai aprendendo o que é arrependimento realmente. Você não vai aprendendo apenas o arrependimento ligado a coisas que você faz ou que se manifestam de você. Você vai aprendendo arrependimento no nível do que você é. O problema nosso não é que nós pecamos, é que nós somos pecadores. É que o pecado está em nós. É que nós somos malignos. É que nós somos depravados. É que nós somos soberbos. Não é? Então nós vamos compreendendo o arrependimento em níveis cada vez mais profundos. Eu acho que você já conhece a historinha do menininho na praia que era filho de um marinheiro experimentado de muitos anos de mar. Então, aquele menininho, caminhando na praia ali com seu pai, já aí com 7, 8 anos, ele disse assim: meu pai, eu sou tão contente da gente morar aqui à beira-mar, porque aqui eu conheço o mar. É tão bom para mim conhecer o mar, eu amo o mar, conheço o mar. Aí o pai olhou para o filho e falou assim: meu filho, e eu não conheço o mar. Quanto mais nós crescemos, quanto mais o Senhor vai nos elevando, né, nessa vocação ascensional, mais nós vamos vendo as riquezas insondáveis de Cristo. Mais o nosso coração é apaixonado por Ele. Mas mais nós vemos essa inescrutabilidade de Cristo, né? Nosso grande Cristo. Então, irmãos, nós não temos cansaço. Isaías diz que a nossa vida é renovada como a da águia. A palavra de Deus não fica velha. E nós não ficamos sentindo coceiras no ouvido, não é? Para ouvir mestres segundo as nossas próprias cobiças, como Paulo diz. Mas nós vemos que toda a beleza de Cristo está revelada na sua palavra. E nós precisamos que pelo Espírito essa palavra seja aberta a nós, não é? Então, de novo, esse seria o aspecto objetivo da cruz. A visão de Cristo pessoa e de Cristo obra. O aspecto subjetivo da cruz, o tratar de Deus, o caminho da cruz. Ontem nós examinamos 4 referências do Novo Testamento, que mostram no que a cruz precisa ser aplicada nas nossas vidas. A cruz nos separando das afeições naturais, a cruz nos separando da autopiedade, a cruz nos separando do amor ao mundo, Lucas, a cruz nos separando da glória pessoal, João capítulo 12. Quão profundamente a cruz precisa entrar em nossas vidas. O que é a cruz entrar? O trabalho da palavra viva de Deus, espada afiada de 2 gumes, que penetra e divide alma de espírito. Na medida que o Senhor fala aos nossos corações, nosso ser é desnudado. E isso é parte do trabalho da cruz. Espada, palavra viva e eficaz. Então, irmãos, exponhamos-nos à palavra diariamente. Amemos a palavra, meditemos na palavra, exortemos uns aos outros com a palavra, porque só a palavra pode nos limpar esse terreno baldio. Sejamos um povo que se reúne para a palavra. Não se reúna por causa dos irmãos. Não se reúna para marcar ponto, como se reunião da igreja fosse trabalho, onde você bate seu cartão. Mas se reúna para Ele. Se exponha à palavra. Contacte os irmãos, ministre aos irmãos, receba ministração dos irmãos. Porque todo membro é ativo no corpo. Nós estamos sendo edificados para Deus, né? Então a palavra de Deus, o primeiro braço do trabalho da cruz que nós vimos ontem, né? Que opera morte e ressurreição. 2 gumes. Morte nos despojando do velho homem. Ressurreição nos revestindo do novo homem. Segundo Efésios capítulo 4. Né? Já examinamos tudo isso ontem. E o outro braço do trabalho da cruz.
a providência de Deus. Se nós cremos na soberania de Deus, nós cremos na providência de Deus. As duas coisas são inseparáveis. Ele é quem ordena todas as circunstâncias. Irmãos, Deus nunca ordena o nosso pecado, porque Ele não é autor do pecado. Mas a sua soberania é tão magnífica, que Ele é soberano até sobre os nossos pecados. E Ele usa os nossos pecados para tratar conosco. Às vezes de forma tão dolorida, que nós tenhamos cuidado com essa questão. Há caminhos de pecado que nos marcam com sequelas para toda a vida. Até na nossa própria, de algum modo, na nossa relação na igreja de Deus, no testemunho ao mundo. Embora a restauração de Deus sempre é completa, né? Mas há coisas muito delicadas nesse assunto e nós devemos brincar com o pecado. Mas eu não estou enfocando isso aqui, eu estou enfocando isso aqui em cima. Deus é soberano até sobre os nossos pecados. E Ele trabalha profundamente em nossos corações, mesmo em nossas obstinações. É claro que isso não é um encorajamento para sermos obstinados, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Né? Então, isso nós falamos ontem, esses dois braços. Irmãos, o caminho da cruz sempre terá um C. É a última nota que eu queria colocar aqui novamente para a gente prosseguir hoje. Sempre terá um C. O caminho da cruz não é compulsório. Ele é o único caminho para a maturidade espiritual. Sim, não resta dúvida na palavra de Deus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Onde eu estou, ali estará o meu servo. Isso é intimidade, comunhão, conhecimento de Deus. Só há um caminho, o caminho da cruz. Mas o Senhor não torna esse caminho compulsório aos seus filhos. Ele vai nos convencendo, passo a passo, que o nosso problema somos nós mesmos. E na medida que Ele vai convencendo, então, nós vamos tomando a cruz. Senhor, fala a Tua palavra viva. Senhor, me ensina a ver que o Senhor é quem molda as circunstâncias. E Senhor, trabalha esse idólatra que sou eu. Jó, no capítulo 42, ele usou essa palavra. Pois que ele viu a Deus, sofreu, ouviu a palavra, viu os caminhos de Deus, ele diz assim, eu falei de coisas que eu não entendia, maravilhosas demais para mim. E no verso 5 ou 6, ele diz assim, por isso agora eu me arrependo e me abomino. A palavra hebraica para abomino é uma palavra muito significativa. Ela sempre tem relação no Velho Testamento com idolatria. Você vai encontrar vários textos que dizem, os ídolos são abominação ao Senhor. Essas palavras são relacionadas. Quando Jó disse assim, eu me arrependo e me abomino, ele está dizendo, Senhor, eu me arrependo, eu sou um idólatra. Me abomino no pó e na cinza. Então, irmãos, esse é o caminho da cruz. O altar foi o primeiro elemento a ser restaurado nesse retorno do povo de Deus do cativeiro da Babilônia. Essa é a nota mais importante. Há um princípio de interpretação na Bíblia, ou da Bíblia, que diz o seguinte, a menção de qualquer palavra, qualquer ideia, qualquer assunto, a primeira vez nas Escrituras, estabelece o princípio dentro do qual aquele assunto sempre será tratado nas Escrituras. Então, esse primeiro elemento na restauração de Deus, o altar levantado, estabeleceu o princípio. Sem altar, nós não temos nada. Tudo que vem depois depende do altar. Os irmãos vão ver até onde pudermos ir hoje. Todos os princípios que vêm a partir daí estão vinculados ao altar. A essa visão da pessoa e obra de Cristo e ao caminho da cruz. Então, irmãos, o próximo passo, conforme já li na introdução, no capítulo 3 mesmo, no versículo 10 e no versículo 11, você vai ver, o contexto se inicia no verso 8, né? Esdras 3:8. Você vai ver que o próximo passo, o que está escrito aí? Nos versos 10, no verso 11. Foram lançados os alicerces. Vamos procurar luz no Novo Testamento sobre esse assunto? Abra, por favor, Atos 2:42. Atos 2:42. Vamos dar uma olhada nesses alicerces, de uma forma neotestamentária, que vai nos trazer então luz, né, para a casa de Deus, que é a igreja. Atos 2:42. O que diz aí? E perseveravam 4 coisas. Vamos ver a ordem, porque ela é importante. Na doutrina dos apóstolos. Irmãos, também há uma corrente dentro da cristandade hoje que diz assim, olha, nós não queremos e não precisamos de doutrina. Nós queremos e precisamos de
vida. Como se doutrina e vida fossem separados. O Senhor Jesus em João 6 diz assim, ele disse assim aos seus discípulos, João 6:63, as palavras, doutrina, ensino, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não é? Agora o Senhor Jesus é Deus. Dele fluíam as palavras livre e plenamente. Não é? Nós, para que isso seja uma realidade espiritual, precisamos conhecer o Cristo da cruz e a cruz de Cristo. Não é? Para que então nós possamos fluir da mesma maneira, palavra com vida. Por causa então do nosso ego, de uma vida não quebrada, de uma falta do conhecimento do caminho da cruz na prática. Muitos falam da cruz, pregam a cruz, mas não andam no caminho da cruz. Não é? Então a falta de quebrantamento gera essa dicotomia. Nós falamos palavras, adquirimos conhecimento, fazemos cursos, vamos em conferências, nos enchemos daquela bagagem, nos tornamos aquela cebola, só tem cabeça, não é? O girino, não é? Só tem aquele cabeção, mas não tem corpo, não é? E nós mesmos somos áridos, frios, secos no coração, no relacionamento com Deus, e levamos para os outros aridez, frieza e sequidão. Não somos edificados e não edificamos ninguém. Falta do caminho da cruz, não é? Do Cristo da cruz de Cristo, do caminho da cruz. Então, irmãos, na verdade, essas duas coisas nunca deveriam ser dissociadas, deveriam andar juntas. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Deus sempre fez tudo pela palavra. Por isso Ele preparou homens. Por isso Ele teve que preparar, não é? Porque esses homens precisavam extravasar a viva palavra de Deus. Então todos foram para o cadinho de Deus. Fora do cadinho de Deus ninguém é preparado. A maioria dos seminários evangélicos hoje no nosso país, você entra com um pouquinho de fé, sai sem fé nenhuma. Há uns dias atrás, conversando com um pastor recém-formado, ele me disse, semana passada, que quando ele concluiu, estava na fase de conclusão do seu seminário, entrou um professor. Pegou a Bíblia, abriu a porta, colocou a Bíblia para escorar a porta aberta e disse assim, esse livro serve para isso, e apenas para isso. A maioria dos seminários, não todos, são liberais, modernistas. Eles não creem que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Eles creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então nós vamos ser juízes sobre ela, porque ela contém a palavra. Onde ela está? Ela está aqui, esse aqui não. Esse não é inspirado, esse aqui não foi João. Esse livro, Isaías tem que ser 2 escritores. Como Isaías pode ser um escritor só, um livro desse? Não é? E os eruditos entram com a sua erudição vazia. Não é? Não admitem que João poderia ter escrito aquele evangelho, porque aquela linguagem é muito refinada para um pescador como João. Eles esquecem que para você falar sobre Jesus, você não precisa ter erudição, você só precisa amá-lo. E João amava o Senhor. E João se reclinou sobre o peito do Senhor. Por isso ele podia escrever sobre o Senhor, como escreveu em João, no seu evangelho. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, nesses dias, a termos resgatado esse caminho. Porque senão, nós nunca teremos restauração da casa de Deus. Nós podemos até ter restauração de doutrina. Ortodoxia. Éfeso tinha ortodoxia. Discernimento até. Provaste falsos apóstolos e os achaste mentirosos. Mas tenho contra ti. Deixaste teu primeiro amor. Irmãos, o que será na nossa vida? Que de alguma maneira pode estar se interpondo entre a face do Senhor e a nossa. Porque nós não fomos salvos por doutrina. Nós não fomos salvos por teologia, por conhecimento. Nós não fomos salvos pela igreja, pela irmandade. Nós fomos salvos por uma pessoa. E o que está se interpondo entre nós e essa pessoa? O que? Então que o Senhor nos ajude a vermos essas coisas com mais clareza. Quando nós damos então o outro passo, aqui em Esdras capítulo 3, verso 10 e 11, você vai ver que os alicerces são lançados, e aí o Novo Testamento vai nos ajudar com a luz, onde nós estávamos. A igreja primitiva, cheia de vida, vida do Espírito, centralidade de Cristo, homens que tinham um conhecimento claro de Deus, foram forjados para isso. Então Atos 2,42 diz assim, e perseveravam, aí vem número 1, porque irmãos, doutrina não é tudo, mas é o começo de tudo. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos de base. Você não pode colocar ênfase no lado do poder ou da vida, como eu disse. Porque você não pode colocar um trem para andar no meio do mato.
Ele tem que andar nos trilhos. Não é? Então você precisa da doutrina e da vida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. Você vai ver uma mesa aí, 4 pés. E perseveravam, número 1, na doutrina dos apóstolos. Mas uma mesa com um pé, só se for um pé central, né? Mas se for pé de canto, não tem jeito. Não é isso? Então esse é o pé, é o ângulo, é o primeiro ângulo. Doutrina dos apóstolos. Depois, a comunhão. A casa de Deus tem que viver em comunhão. Irmãos, esse assunto, mutualidade, examine essa palavra, mutualidade, no Novo Testamento. Você vai ter um produtivo estudo da palavra nesse assunto. Observe, pega uma chave bíblica e toma essa palavra mútuo, mutuamente, e vá atrás dos versículos. Você vai ver quantos versículos no Novo Testamento falam sobre o valor indispensável da vida unida do povo de Deus. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, citei agora há pouco. Não é? Servir uns aos outros. Examine essa expressão também, claro, ela fala de mutualidade. Uns aos outros. Procura os textos com essa palavra no Novo Testamento. Servir uns aos outros. Cada um, veja bem. Cada um. Não é o líder, seja ele quem for, servindo a todo mundo. Não é? É cada um, conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, e esse ministério é tão prioritário na casa de Deus, falar a palavra de Deus, fale conforme os oráculos de Deus. Mas também se alguém cuida, se alguém serve de uma forma ou de outra, faça segundo o que Deus supre. Né? Então perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E depois, e no partir do pão, porque o partir do pão reflete a centralidade da pessoa e da obra do Senhor no viver da igreja. O Senhor ordenou que a mesa dele fosse central no reunir do seu povo e não periférica. Onde nós temos colocado a mesa do Senhor no nosso reunir? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, diz que nós podemos reunir nesse assunto para pior e não para melhor. Por falta de discernir o corpo. Não é assim que ele fala? Em 1 Coríntios 11? Porque o partir do pão é central na vida do povo de Deus. Porque ele mostra o significado da obra do Senhor, da expiação, da glória da pessoa e obra de Cristo. Não é? E da glória da igreja constituída como um só pão, como ele também fala em Coríntios. Embora sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. Por isso participamos do único pão. Não é? Então o partir do pão é tão central na vida da igreja por causa disso. Porque toca nessas verdades fundamentais. E depois ele acrescenta, e nas orações. Então fala daquele aspecto relacional mais pessoal, mais íntimo. O que é orar? Orar é ouvir Deus. Né? Não falar com Ele. Essa é a consequência. Orar é ouvir Deus. Orar é ser sensível a Deus. Orar é andar com Deus. Orar é manter companheirismo com Deus. Irmão, há uma obra, pela bondade do Senhor, traduzida para o português, em 3 volumes, uma trilogia de um autor canadense, James Houston, chamado Orar com Deus. Nome sugestivo que ele deu a essa primeira obra, né? Nós podemos orar sem Deus. O livro se chama Orar com Deus. O segundo obra se chama A Fome da Alma. E o terceiro se chama Em Busca da Felicidade. É uma obra magnífica sobre esse assunto da oração, como sendo, na sua essência, vida de companheirismo com Deus. Mostrando a necessidade de nós sermos abertos com Deus, sem máscaras, chamando Deus para ser companheiro de nossas almas. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho. Os irmãos estão vendo o caminho, a amizade? Guia-me pelo caminho eterno. Então nós precisamos também resgatar esse último elemento na casa de Deus. Né? É alicerce. Doutrina dos apóstolos. Comunhão da vida da igreja, vida comum. Partir do pão. E as orações. A vida de relacionamento com Deus, tanto individual, quanto a vida de relacionamento com Ele no corpo. Né? As orações uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Nós temos perdido tanto terreno nesse assunto, né? Da oração. Tanto terreno. Nós estamos correndo para outros lugares.
Ou nós corremos para dentro de nós mesmos, depende do temperamento, não é? E eu vou me implodindo, ou então eu corro para profissionais, que quem sabe possam me ajudar, nos assuntos da alma. Não é? Mas, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que a igreja primitiva perseverava nas orações. Então, irmãos, quanto o Senhor precisa recuperar na sua casa? Agora, eu não quero entrar nos aspectos específicos, mas eu queria deixar com você 8 aspectos que eu tenho entendido da parte do Senhor serem alicerces doutrinários sobre os quais a igreja deve ser edificada. Nós teríamos que ter muito tempo para falar desses assuntos. Eu vou só colocar os pilares para os irmãos. Porque o primeiro item de Efésios 2,42 é: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí você pode dizer, poxa, mas tem tanta doutrina, um pensa assim, o outro pensa assim, doutrina de cá, doutrina de lá, doutrina de batismo, doutrina de posição, doutrina... Não é isso, irmão. Há uma doutrina dos apóstolos que não é negociável, que não é penso assim, o outro pensa assim. São alicerces da palavra de Deus, conforme a revelação de Deus, de Gênesis e Apocalipse, inegociáveis, alicerces sobre os quais a igreja de Deus deve ser edificada. Então, só para ter um panorama rápido, para os irmãos verem o tamanho desses assuntos, eu queria sugerir para os irmãos que esses alicerces da doutrina dos apóstolos de Atos 2,42 seriam, primeiro, a doutrina da Trindade. Por ordem. Essas 8 verdades não podem ser invertidas. Tem que seguir essa ordem, porque é a ordem das Escrituras. Então, primeiro, a revelação bíblica do Deus triuno. Quantas heresias no início da história da igreja bateram nessa tecla? As chamadas controvérsias trinitárias. Não é? O modalismo, o monarquianismo, tantas pessoas, tantos ensinos, sabelianismo, Paulo de Samosata, tantas pessoas lá primitivas que fizeram confusão nesse assunto da Trindade. Esse é um assunto de alicerce. É claro, irmãos, que esse assunto é indissecável, não é? É claro que é. Mas nós precisamos saber qual a revelação bíblica, não é especulação, mas o que a Bíblia tem para nos dizer sobre a Trindade. E ela tem muito para falar sobre essa Trindade. E na medida em que nós vemos essa relação eterna, esse companheirismo eterno dessas 3 pessoas que compõem um único Deus e que são um único Deus. Na medida que nós vemos a glória da Trindade, nós vemos que a Trindade é a melhor comunidade. E que a norma de vida para a comunidade terrena é a comunidade Trindade. Você vai ver que a norma de vida da Trindade é a cruz. Porque o Pai é para o Filho e o Filho é para o Pai. Irmãos, aquela cruz que se manifestou no Gólgota, ela é a expressão de um princípio eterno em Deus. No coração de Deus. A cruz vem do coração de Deus, porque o Pai é para o Filho é para o Pai. E a comunhão do Filho com o Pai se dá numa terceira hipóstase, numa pessoa do Espírito. O Pai está dentro do Filho, o Filho dentro do Pai, na pessoa do Espírito. Nunca vamos entender isso. Mas não é para entender, é para adorar. Porque esse é o princípio de vida da Trindade. Não é? Então, irmãos, o primeiro alicerce é a Trindade. Você pode examinar bem esse assunto. Há tantos irmãos que nos ajudam nesse assunto. Não é? Há tanta literatura boa nesse assunto. Mesmo manuais de teologia sistemática, não é? Que são claros, que são ortodoxos nesse assunto. Precisamos resgatar essa verdade da Trindade. Falei que não ia falar, já estou falando. Né? Deixa eu passar pelo 7 bem rápido aqui para a gente prosseguir. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um único Deus. Na consumação eterna do propósito de Deus, quando da vinda do Senhor Jesus, o que vai acontecer? A Trindade, que é a origem de tudo, estará satisfeita com a consumação de tudo. Porque o Pai terá uma família de filhos semelhante ao seu Filho. Esse não é o seu propósito? Escrito lá em Romanos 8? Cristo, o Filho, terá uma noiva que Ele ama e um corpo para se expressar. E o Espírito Santo, um templo para habitar. Essas figuras são as figuras de Efésios. O Pai e uma família de filhos, semelhantes ao seu Filho. O Filho é a sua noiva amada, que também é o seu corpo. E o Espírito Santo, o seu templo.
para que ele habite plenamente. A Trindade satisfeita na vida daqueles que foram separados desde a eternidade para pertencer a ele. Irmão, será que isso é uma coisa pequena? Será que nós não precisamos subordinar todas as nossas vocaçõezinhas, entre aspas, a esse assunto? Nós somos chamados para ser conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E esse chamado é tão seguro que a Bíblia coloca o texto de Romanos 8 com os verbos no passado. Porque é tão seguro. Cristo já fez. E nós estamos andando agora nesse caminho, respondendo ao chamado dele para nos rendermos completamente. Romanos 8 diz assim: aos que predestinou, a estes também chamou. Chamada eficaz. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses nós já estamos até glorificados já, quanto ao propósito de Deus. Porque isso ele já fez em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com ele em... Então nós já estamos glorificados. Estamos apenas aguardando isso se consumar. Mas não é aguardando de braços cruzados. É aguardando andando no caminho da cruz. Para que alma e espírito possam ser divididos. Para que a imagem de Cristo possa ser formada em nós. Gálatas tem 3 frases muito interessantes, que são uma chave para a compreensão daquele livro. No capítulo 2, capítulo 1, você vê Paulo falando assim: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Revelar Cristo. Capítulo 2 diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E capítulo 4 diz assim, verso 19: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo, 3 passos. Qual é o propósito de Deus? Revelar Cristo a nós. Que Cristo viva em nós, mas também que Cristo seja formado em nós. Né? Irmãos, Deus não desiste desse processo. Porque isso é o que Ele estabeleceu desde a eternidade. E Ele vai corrigir nossa vida. É como você ter aqui uma grande linha reta. Propósito eterno de Deus. Conformar-nos à imagem do Seu Filho. E infelizmente, por causa do nosso pecado, nós andamos assim nessa linha, zigue-zagueando. Mas os cuidados de Deus nos fazem sempre bater de volta nessa linha. Mas nós precisamos andar assim. Sabe por que nós andamos assim? Quando uma pessoa está viva e bem viva, você faz um eletrocardiograma dela, como é que sai o eletrocardiograma? Porque ela está muito viva. Mas a hora que ela morre, o que acontece? Nós precisamos morrer para que a nossa vida tenha constância espiritual. Paulo diz assim: eu levo no meu corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste nos vossos corpos mortais. Não é? Os irmãos estão vendo? De modo que em nós opera, mas em vós, na igreja de Deus sempre vai ser assim. Enquanto nós estivermos entulhados como os poços de Isaac, não pode fluir vida de nós. Mas à medida que a cruz vai operando e desentulhando os poços, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse é o caminho da cruz. Irmãos, que necessidade nós pegarmos a linha desse fio central. Se você pegar a linha desse fio central, você não se desvia para lugar nenhum. Porque você compreende qual é o propósito de Deus. Formar Cristo em nós, digamos que o lado objetivo. Para isso, o caminho da cruz. Esse é o lado subjetivo. Se nós fugirmos disso, nós estamos fora do propósito eterno de Deus, conforme revelado nas Escrituras. E Deus deverá nos trazer de volta. Deus mesmo deverá nos convencer disso, de que esse é o caminho. Não é? Então, o primeiro alicerce seria a Trindade, como eu já coloquei. Agora eu vou só passar pelos outros para a gente poder, então, prosseguir. Segundo alicerce, pela ordem da revelação bíblica, que a casa de Deus precisa ter resgatado nesses nossos dias. A encarnação do Verbo de Deus. Clareza quanto à natureza divina e humana em uma única pessoa. Graças a Deus pela contribuição aqui no Brasil de Heber Carlos de Campos, com aquele livro As Duas Naturezas do Redentor. Que lindo livro. É claro que eu sei que em alguma coisinha, longe de ser essencial, pode não bater com as convicções de, quem sabe, alguns de nós, não é? E acho que nós temos certa liberdade até nesses assuntos. Mas o que concerne a essência, e isso é que é importante, ele é preciso. Porque ele mostra a pessoa do Senhor Jesus, o nosso Redentor, como sendo 100% Deus
e 100% homem. Em uma única pessoa. Duas naturezas que não se misturam, mas que correm juntas. Duas naturezas, uma única pessoa. Os irmãos, estudando esse assunto, compreenderão por que ele é tão importante. Se você não vê o Senhor Jesus assim, a cruz perde o seu valor. Porque a cruz é a próxima verdade, ou a expiação, se você quiser colocar aí. Depois da encarnação, a expiação. Como nós vamos compreender a expiação se nós não compreendemos quem fez a expiação? Não é? Ou quem é essa pessoa que fez a expiação? Então, irmãos, a cruz tem valor. A obra de expiação, terceiro alicerce, satisfez ao Pai, a altura do Pai, que é Deus, porque quem morreu naquela cruz é Deus. Ele não é um tanto Deus e um tanto homem. Ele é 100% Deus. Então nós somos justificados à altura da santidade, da justiça e da glória de Deus. Deus ficou satisfeito com a morte do seu Filho. Porque o seu Filho é Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nós temos que afirmar que no Senhor Jesus, Deus sofreu. Deus que em si mesmo, na sua natureza eterna, é impassível. Não é? Mas no Deus encarnado, Deus homem, Senhor Jesus, Deus sofreu. E o homem venceu a morte. Tudo que é afirmado a respeito da natureza divina deve ser afirmado com relação à natureza humana. Jesus ressuscitou o morto Lázaro como homem e não apenas como Deus. Nós temos uma compreensão muitas vezes deficiente nesse assunto. Né? Nós achamos assim, agora ele colocou a divindade em ponto morto. Porque agora ele está lá chorando, lá no túmulo de Lázaro. Agora ele vai falar, Lázaro, sai para fora. Agora ele colocou a humanidade em ponto morto. E pôs a divindade para funcionar. Não há como separar. Em tudo que Cristo é e fez, divindade e humanidade andaram juntas. E essa é a maravilha do nosso Redentor. Por isso Hebreus diz que ele conhece-nos em todas as coisas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Você já pensou nisso? Deus conheceu a experiência humana. Final de João capítulo 2, João 2, se não me engano, verso 24. Diz assim que Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito da natureza humana. A respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Porque dela participou integralmente. O livro de Hebreus diz que ele participa de carne e sangue, assim como os filhos participam. Mas sem pecado. Não é? Então, irmãos, essa é uma compreensão fundamental. E de novo você vai para a história da igreja, você vai ver lá as controvérsias cristológicas. Você vai ver como Deus usou Atanásio, depois daqueles 3 pais capadócios, para completar a clareza dessa verdade da trindade e da pessoa divina humana de Cristo. O Espírito Santo trabalhou na história da igreja, porque isso precisava ser resgatado, senão a igreja não teria alicerce. Trindade, encarnação, expiação, o terceiro. Depois a quarta verdade, justificação pela graça por meio da fé. A grande verdade da reforma. Quarto alicerce da vida da igreja. Se a igreja não está edificada sobre o assunto da justificação, totalmente pela graça, através da fé, a igreja não tem alicerces. Martinho Lutero disse que sobre esse único alicerce, a igreja estaria em pé ou ruiria. Tal a importância desse assunto. Então esse seria o quarto alicerce. Quinto, a ressurreição de Cristo. O Novo Testamento é abundante nesse assunto, dizendo que a nossa justificação, que seria o alicerce anterior, ela depende da ressurreição de Cristo. A palavra de Deus no Novo Testamento chega a ter uma menção, chamada menção completa, sobre esse assunto em 1 Coríntios 15. Tão fundamental é esse assunto nas Escrituras. Paulo disse assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Ele ressuscitou e ele é primícias dos que dormem. Então esse assunto da ressurreição é central na casa de Deus. Por isso que quando você lê os evangelhos, você vai ver que as autoridades religiosas subornaram aqueles guardas para mentirem e dizerem que os discípulos vieram à noite, que eles dormiram, uma coisa absurda, aquela escolta romana, não é? E roubaram o corpo de Jesus. Para que a verdade da ressurreição física, corporal, de alguma maneira fosse prejudicada. Não é? Irmão, esse assunto é tão rico, se você examinar na Bíblia. Se você olhar por que quando aqueles dois vão correndo para o sepulcro, Tiago
Pedro e João vão correndo para o sepulcro, você lembra? E lá diz que eles foram lá desesperados para receber a notícia que o Senhor ressuscitou. Aí eles vão chegando, vem que a pedra está removida. Aí João chega e para na porta do sepulcro. E Pedro vem no embalo, não é? Pedro vem e entra de uma vez, vai lá dentro do sepulcro, como era próprio de Pedro, né? E cai lá dentro do sepulcro. Aí depois diz a palavra que João entra. João era mais cauteloso, né? Então João vai devagarzinho e ele olha lá onde Jesus tinha sido colocado. Sabe o que está escrito lá? Que João viu os lençóis. E viu e creu. Porque o Senhor Jesus, quando seu corpo foi preparado para ser sepultado, ele foi embalsamado, possivelmente com algo aí em torno de 54 quilos de produtos, como aqueles pós próprios, né, para se preparar o cadáver para o sepultamento, depois de ser lavado. E aquela faixa era enrolada, lavava primeiro um lado, eles tinham um ritual próprio para a preparação do corpo. Lavava com água morna, um lado primeiro, depois virava, lavava o outro lado, enrolava a faixa assim, começando pelos pés, vinha até as axilas, depois abaixava o braço, enrolava os braços até o pescoço, depois punha uma faixa na cabeça. E a cada volta daquela faixa, eles colocavam aquele produto próprio, para se engessar aquele corpo, em torno de 52 quilos. E aquilo endurecia, então secava. Quando João entrou, ele viu como um casulo vazio. Aquele homem não podia sair dali. Como é que ele ia sair dali e deixar o casulo intacto? Você já pensou nisso? Como? Tem jeito? Aquela mortalha, como é chamada, a mortalha não estava cortada, a mortalha não estava desenrolada, a mortalha estava intacta. Mas aquele corpo não estava lá dentro. Então João registra assim, ele viu e creu. A mortalha vazia. Ele ressuscitou. Então aquela mensagem do lado de fora do túmulo, ele não está aqui. Ressuscitou. Irmãos, esse é o alicerce da vida da igreja. A glória da ressurreição do nosso Senhor. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse é um outro alicerce. E depois da ressurreição nós vamos para o Espírito Santo. Sexto alicerce. Esse é um alicerce na vida da igreja, mais um. Espírito Santo. Espírito Santo que regenera. Espírito Santo que batiza os crentes em um só corpo. O Espírito Santo que mantém a vida da igreja. O Espírito Santo que revela Cristo. O Espírito Santo que distribui dons. E etc, etc, etc. O Espírito Santo, uma verdade tão clara no Novo Testamento. Não é? Se nós podemos ter divergências sobre assuntos específicos sobre o Espírito Santo, são tão secundárias. Tão secundárias. Nós precisamos estar em torno do que é focal, alicerce sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Não é? Sexto. O sétimo, o corpo de Cristo. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, fala tanto sobre o corpo de Cristo. Governo do corpo de Cristo, ministérios no corpo de Cristo, não é? O significado espiritual do corpo de Cristo, tantos aspectos. Então, compreender a verdade do corpo de Cristo, que é a igreja, outro alicerce. E por último, a segunda vinda do Senhor. Oitavo alicerce. Irmãos, há muitos anos atrás, eu me lembro, tomando uma revista de cunho teológico, olhei assim atrás da revista e lá tinha uma pequena confissão de fé sobre o que aqueles editores criam com relação à fé, né, em geral. Então, era um pequeno credo naquela revista. E lá então expressava algumas coisas e no final não tinha menção sobre a convicção cristã do retorno do nosso amado Senhor. E essa é uma deficiência grave. Porque a igreja é alicerçada sobre esse último, não último em importância. Não é? Apenas na ordem da revelação bíblica. Né? Então, a segunda vinda do Senhor é um assunto de alicerce. Muito do cristianismo de hoje tem estado como tem estado, porque nós temos pregado que o céu é para agora, é para aqui, é para já. Prosperidade, saúde, paz, alegria, muito do bom e do melhor, porque nós somos os filhos do rei. Não é assim? Nós deixamos de ver aquela tensão, né, bíblica tão sadia entre o já e o ainda não. Né? Há muito do que é para o já, mas há muito mais do que é para o ainda não. É quando ele se manifestar que nós não teremos mais pecado, nem dor, nem pranto,
as primeiras coisas passarão. Nós iremos nos relacionar num nível pleno de liberdade, de intimidade, de serviço, de amor uns com os outros. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, se nós não temos essa santa expectativa, a nossa fé é deficiente. Por mais que nós possamos amar e seguir o Senhor nessa vida, é tão pequeno diante do que o Senhor trará na sua vinda. Quando nós tivermos, então, sido tornados idôneos para estar face a face com Ele. Santa expectativa. Tão revelada nas Escrituras. Paulo, em Romanos 8, diz que nós fomos salvos na esperança. E esperança que se vê não é esperança. Ele diz que é por causa dessa salvação, esse aspecto final da nossa salvação, não é? O aspecto da vinda do Senhor, da glorificação, ser futuro, que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Não é? É por isso que nós não encontramos satisfação plena em nada nessa vida. Por melhor que seja. Porque até mesmo na comunhão com o nosso Senhor, nós não encontramos plena satisfação. Você conhece aquele hino Desde Betânia, de autoria do irmão Otmani? Ele diz assim: vazios, entre tantas estrofes lindas, é um dos hinos mais lindos de toda a história da igreja. Aquele hino diz assim: vazios são os meus dias, pois aqui não estás. Senhor, te peço, não demores a voltar. Com sua terra sonha o peregrino, com sua pátria o exilado além. Será que nós nos vemos assim como cristãos, exilados em terra estranha? Esse irmão se via assim. Com a sua terra sonha o peregrino, com a sua pátria o exilado além. Distante, o noivo pensa em sua amada. De amados pais, saudade os filhos têm. Assim também anelo ver teu rosto, ó meu querido e amado Salvador. Ah, se eu pudesse agora a tua face ver. Até quando esperarei por ti, ó meu Senhor? Então, irmãos, essa é uma verdade de alicerce nas Escrituras. A segunda vinda do Senhor. Então, esses seriam 8 alicerces. Nós vamos gastar aqui o tempo até que o Senhor venha, examinando esses 8 alicerces. Então, acho importante colocar isso, porque os irmãos veem que é o próximo passo, lá de Esdras capítulo 3. Lançados os alicerces do templo. A casa de Deus tem fundamentos, tem alicerces que precisam ser resgatados. No capítulo 4, você vai ver o que acontece quando os olhos da igreja se voltam para a centralidade da pessoa e obra de Cristo, e quando os alicerces da casa de Deus começam a ser lançados. O que está escrito em Esdras 4? Os adversários de Judá e Benjamim. Irmão, enquanto a igreja estiver brincando de roda e girando ao redor por todo o vento de doutrina, o diabo não se incomoda. Mas quando nós estamos com os nossos olhos, pela graça de Deus, pelo Espírito, sendo focados na pessoa e obra de Cristo e no caminho da cruz, os inimigos se levantam e tentam parar a obra. Então, irmãos, somente no caminho da cruz nós enfrentaremos verdadeira batalha espiritual. Porque há também, nós temos uma diversidade tão grande de heresias, né, no nosso dia. Há uma corrente também dentro da cristandade que prega uma batalha espiritual muito estranha. Muito estranha. E cuidado com essa corrente, porque essa não é a batalha espiritual bíblica. A batalha espiritual bíblica é quando os nossos corações se voltam para a centralidade de Cristo. E quando o trabalho da cruz vai se processando em nós, renovando mente, vontade, coração. E a vida da igreja passa a ser alicerçada no que é fundamental. Aí você vai ver o inimigo se levantar. De muitas maneiras. É isso que você vê no capítulo 4. Os adversários. Você vai ver que no versículo 4 diz que esse povo foi inquietado. Olha lá. Inquietando-o no edificar. Você vê no versículo 5 que alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano. Tudo isso porque eles estavam apenas com o altar em pé e com os alicerces lançados. Mas isso já deu tremor nos inimigos. Não é? Mas rigorosamente falando, eles não tinham nada ainda. Só tinha um altar. O que era um altar? Para o inimigo não era nada, não é? Para o inimigo não é nada. Mas para eles era tudo. Então eles tinham o altar em pé e os alicerces lançados. Imagina você comprar um terreno, abrir alicerce na sua casa, lançar os alicerces. Aí você chama contente os irmãos da igreja e fala assim: vamos lá para você ver a minha casa, a beleza da minha casa.
Aí ele chega lá, abre o portão assim e fala, que isso? Ele fala, olha, pra você ver, é assim que ela vai ficar. Olha aqui, ó, o tamanho do banheiro, o tamanho do quarto, não é? Você não tem, de certa maneira, nada ali, só alicerce. Mas por outro lado, você tem tudo ali, não é? Porque ali está a base de tudo. Então, irmãos, depois que os alicerces foram lançados, o altar edificado, os inimigos se levantaram. O versículo 6 diz, no princípio do reinado de Assuero escreveram uma acusação. Apocalipse 12 diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, né? Então, que necessidade nós temos de nos guardar quando nós estamos retornando pela graça e bondade de Deus a esses alicerces da casa de Deus, essa visão de Cristo, pessoa e obra, é realmente sermos atraídos pela pessoa do Senhor Jesus a andarmos pelo caminho da cruz. Então, quão atentos precisamos estar, né? Mais um item aí que eu gostaria de colocar à frente, agora apenas como panorama, então, para os irmãos terem o esboço. Vamos passar para o capítulo 7. E vamos poder, então, só colocar esboço aqui. Talvez alguma coisinha muito rápida sobre alguma ideia. Ontem eu disse para os irmãos que entre Esdras 6 e Esdras 7, nós temos uma lacuna de 58 anos, onde entra a história de Esther. E o povo de Deus é cuidado providencialmente por Deus, uma maneira muito linda naquele livro de Esther, para ser preservado do extermínio. Se o povo de Deus fosse terminado ali, nós não teríamos a história nem de Esdras, nem de Neemias, e nem a restauração da casa de Deus. Então o cuidado de Deus preservou o seu povo, e no capítulo 7 nós entramos no segundo retorno do cativeiro babilônico. Quem retorna agora é Esdras. O nome Esdras significa auxílio. E agora, para a gente ter o panorama, vamos usar 2 versículos, chaves. Esdras 7:10, o primeiro, diz assim, porque Esdras tinha disposto, o quê? Veja, irmão, o coração. Não é as emoções, não é a mente, é o coração, que na Bíblia significa isso tudo. A sede da personalidade humana, que o homem é no seu todo. É assim que a Bíblia usa a palavra coração. Ou seja, Esdras se entregou integralmente. Esse é o sentido. Ele se entregou integralmente. Para quê? Olha a ordem desses verbos. Para buscar. Buscar vem primeiro. Buscar a lei do Senhor. E para cumprir, obedecê-la. E depois para ensinar. Essa ordem também nos expõe um tanto, né? Quão tentados nós somos a ser mestres dos outros, antes de sermos mestres de nós mesmos, né? Quando o nosso coração se volta integralmente para o Senhor, nós buscamos a sua palavra para conhecê-lo. Nós buscaríamos a sua palavra, quer nós fôssemos a única criatura viva da face da terra. Porque nós queremos conhecer o nosso Cristo como revelado nas Escrituras, na sua palavra. Você já conhece aquela historinha de um jovem que ouviu um pregador já mais amadurecido ministrar a palavra. E quando aquele pregador terminou de ministrar, chegou o jovem lá e perguntou assim para ele, fui tão edificado com a sua mensagem, Deus me abençoou tanto, queria que você me ajudasse a entender como que você preparou esse sermão. E o mais velho, então, o pregador, respondeu assim, um sermão não se prepara. Uma vida é preparada. A verdadeira obra é a que emana da vida. Então, se nós não conhecemos o caminho da cruz, nós não poderemos ser bênçãos para outros. Pão partido, vinho derramado. Então, essa é a ordem de Esdras 7:10. Dispôs-se integralmente para buscar a lei do Senhor. E para obedecê-la. E por último, para ensinar. Porque quando você conhece a Cristo, um encargo, um fardo queima no teu coração. Você quer edificar tua esposa para Cristo. Você quer edificar teus filhos para Cristo. Você quer edificar teu lar como testemunho de Cristo no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandecemos como luzeiros no mundo. Nós queremos, dentro da orientação além família, porque essa é a nossa primeira esfera de ministério. Precisamos tanto ter convicção disso, né? A partir daí, segundo o Senhor ordenar. Nós iremos então contribuir para a edificação de outros nas esferas designadas de Deus para cada um.
Pode ser lá o teu irmão mais chegado, um grupo de irmãos, a igreja toda, além da tua cidade, o mundo inteiro. Deus tem as esferas específicas e os usos específicos. E não apenas com a palavra, não é? Mas com a vida inteira. Com o resultado do trabalhar do Senhor em nós. Às vezes nós achamos que servir a Deus e ministrar é a palavra. Nós resumimos ministério à palavra. Mas a Bíblia tem pelo menos 3 listas extensas de ministério, que incluem muitas coisas, entre eles a palavra. A palavra é um item. Embora um item prioritário, central, mas é um item, no meio de tantos itens. Então, esse era o coração de Esdras. No caso, Esdras contribuiu com a palavra. Ele era escriba, versado na lei do Senhor, não é? Por causa dessa centralidade da palavra. Então, o versículo 10 mostra a chave, o coração de Esdras. Depois o versículo 27 diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para, uma palavrinha-chave aí agora, ornar. Isso resume o ministério de Esdras. Quando ele voltou com a segunda leva de cativos para Jerusalém, ele trouxe mais sacerdotes, levitas, mais cantores, porteiros, dádiva dos tesouros do rei em prata, ouro e coisas preciosas, mercadorias, sal, muita coisa. Ele trouxe utensílios da casa de Deus que ainda estavam na Babilônia. Resumindo, Esdras fortaleceu o serviço da casa de Deus. Então, se formos resumir o ministério de Esdras, para os irmãos depois, se quiserem estudar o livro, dentro de um panorama, nós vamos ver que Esdras contribuiu de 3 formas. Primeiro, recuperou a palavra de Deus. Está escrito aí em Esdras 7:10. Recuperou a palavra. Segundo, Esdras fortaleceu o serviço da casa de Deus. Trazendo mais levitas, cantores, porteiros, utensílios. Ele embelezou, ornou, como está escrito em Esdras 7:27. Ornar a casa. Quanta necessidade há disso nos nossos dias, não é? Ornarmos a casa de Deus. Um despertamento a respeito dessa verdade de que somos sacerdócio santo. Cada um de nós é sacerdócio santo. Nós somos mestres em carregar os outros de tarefas. Cada um de nós é um sacerdote santo, para ministrar a casa de Deus, para servir uns aos outros, cada um segundo a esfera do que Deus concedeu a cada um, não é? Conforme a multiforme graça de Deus, fortalecer o serviço da casa de Deus. Esse é um aspecto da restauração. Até quando a igreja vai funcionar na base de 2 ou 3 elementos, por mais espirituais que eles possam ser, meus irmãos, não é questão disso, não é questão dos elementos, é questão do que Deus tem. Deus tem um ministério para o corpo ministra, não é? O natural nos ajuda a entender o espiritual. O que é no seu corpo que não serve para nada? Não é verdade? Tudo no corpo tem uma função. Se não tivesse sobrancelha, você não ia aguentar o que você suasse, né? Aquele suor salgado ia descer tudo para o teu olho. Sobrancelha é importante no corpo. Ela ajuda na visão. Você não precisa só do ministério profético. Um irmão que tem um verdadeiro ministério profético, uma compreensão clara dos propósitos de Deus, visão espiritual. Você precisa de uma sobrancelha em cima desse irmão. Porque o suor pode cair no olho dele, e ele pode deixar de ver. Por trás de um profeta, tem que haver irmãos que suportam, que sustentam, que amam, que ministram. Não é? Quão falhos nós somos em nos acharmos freelancers no meio do povo de Deus. Na igreja de Deus não há freelancer. Nós somos dependentes uns dos outros, membros uns dos outros, né? Essa é a verdade bíblica. Então, irmãos, Esdras ornou a casa de Deus, fortaleceu o serviço da casa, sacerdócio santo. E um último item, com relação ao ministério de Esdras, ele purificou o povo para Deus. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver que ele foi usado por Deus para purificar o povo dos casamentos mistos. E aqui eu queria colocar só um item, já que eu disse que nós não vamos ter tempo de estudar. Esdras, quando ele fez o que fez, exercendo seu ministério aí, em parte da restauração que coube a ele fez o que fez com seus olhos voltados para a vinda do Messias. Porque se a raça fosse contaminada e se perdesse em casamentos mistos, o Messias não poderia vir da casa de Israel, da casa de Davi. Então, quando Esdras entende que o povo se corrompeu e manda despedir as suas mulheres estrangeiras, é para que a linhagem santa fosse preservada e o Messias pudesse vir
e então cumprir o seu propósito segundo a visão do povo que eu aguardava, o povo da aliança. Os irmãos veem a importância? Esdras exerceu seu ministério voltado para a vinda do Messias. E nós hoje? Nós que contribuímos com o nosso serviço para a casa de Deus, nós estamos fazendo isso voltados para onde? 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai nos ajudar. 2 Coríntios 11, você quer abrir esse texto? Lá Paulo diz assim: eu zelo por vós com zelo, ciúmes de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Para onde que os olhos de Paulo estavam voltados no exercício do seu serviço espiritual, do seu ministério? Para a vinda do Messias, né? Para a segunda vinda do Senhor. Porque esse é o foco de todo serviço na casa de Deus. É dele, por meio dele e para ele. Porque essa esposa é dele. Quando se toca na igreja, se toca na casa de Deus. Então, irmãos, quando Esdras purifica o povo para Deus, a sua visão é de receber o Messias. Terceiro aspecto da sua contribuição. O texto de Paulo, no verso 3, continua dizendo assim: mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidas vossas mentes. Olha a batalha espiritual, onde se centraliza. E vocês se apartem. Apartem do quê? Da simplicidade e pureza que são de Cristo. Esse é o centro da vida da igreja. Somos irmãos e irmãs em torno de Cristo, alimentados por Ele através dos diversos ministérios, nutridos e edificados para Ele e para guardá-lo, para a vinda dEle, né? Então, Esdras contribuiu nesses três aspectos específicos: restaurando a palavra, purificando o povo e fortalecendo o sacerdócio santo. Agora, irmãos, nós vamos terminar rapidamente, colocando as ênfases do ministério de Neemias. Neemias, terceiro retorno e último. O nome Neemias é tão lindo e tão sugestivo. Neemias significa: e Jeová se consolou. E Jeová se consolou. Porque ele vai completar a obra de restauração da casa de Deus. Ele vai restaurar os muros que circundavam a cidade. E cidade tem a ver com governo. Então não apenas glória na casa, mas governo do reino. Então Neemias é aquele que restaura os muros, governo, cidade. Restauração dos muros, se os irmãos lerem Neemias com cuidado, serão profundamente edificados, com cada aspecto do caráter de Neemias. Como ele exerceu seu ministério sem nenhuma pompa e sem nenhuma exibição. Ele pega o seu cavalinho de noite, quietinho, e ele vai andar para ver as ruínas. Ele vai de um lado da cidade e olha a ruína de um lado. Ele vai do outro lado da cidade e olha a ruína do outro lado. Ele contempla as ruínas. Assim como o Senhor Jesus lamentava sobre Jerusalém, lá em Mateus, e Jeremias sobre a mesma Jerusalém quando era queimada a fogo, e quando ele escreveu o livro de Lamentações. Então Neemias, quieto, sobre o seu cavalo, ele olha os muros de Jerusalém, confirmando aquela notícia que ele recebeu quando era copeiro do rei, daqueles irmãos lá que vieram de Jerusalém e falaram para ele que a cidade estava exposta, os muros estavam derrubados. E aquilo queimou no coração de Neemias. Até mesmo se apresentou triste diante do rei, se lembra? Ele poderia ser morto naquele momento, ao se apresentar triste diante do rei. Mas a sua tristeza estava acima do seu ofício secular. Então ele se apresentou com aquela tristeza de Deus, que ele não conseguia conter, mesmo diante do rei. E o rei então perguntou a ele: o que você quer que eu faça? Então ele teve o privilégio de ser incumbido para retornar. E ali ele viu aquela ruína de perto. O povo de Deus sem muros. A casa de Deus sem muros. Então ele começa a trabalhar em função desse propósito. 3 aspectos. Vou colocar então só o esboço. Primeiro, ele chama as pessoas para construir o muro. Desperta-as para a construção do muro. Se você examinar Neemias 2, Neemias 3, irmãos, que capítulo mais lindo. Você vai ver princípios da restauração dos muros. Você vai observar um princípio em especial. Lá em Neemias 3, versículo 23, você vai ver que diz assim:
Depois repararam, está falando sobre as pessoas que contribuíram para a edificação dos muros. Diz assim, depois repararam Benjamim e Assub. O que está escrito agora aí em frente? Defronte da sua? Presta atenção nisso. Defronte da sua casa. Leia no versículo 28 agora. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes. Cada um. Verso 29. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. Verso 30, no final, última frase. Defronte da sua morada. Princípio espiritual. Nenhum de nós é capaz de restaurar os muros da casa de Deus na sua integralidade. Cada família, cada grupo deve restaurar o muro correspondente em frente à sua casa. O livro de Efésios é tão claro quanto a esse princípio. Pais, criai os vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e admoestação do Senhor. Não é? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Cada um edificando defronte da sua casa. Somos profetas, somos sacerdotes, somos reis de Deus em nosso lar. E em primeiro lugar no nosso lar. Quantos têm perdido a Deus na obra de Deus? Irmãos, há muitos anos atrás, uma pessoa que tinha um encargo específico em uma área específica e se entregou inteiramente a esse ministério específico dentro da igreja de Deus. Entrou em certo dia na sua casa e ele encontrou o seu filho enforcado e a Bíblia queimada debaixo dos seus pés. Quanta necessidade nós temos de retornar aos princípios de Deus. O princípio da edificação de nossas famílias é central na restauração de Deus. Nossa primeira esfera de ministério é as nossas famílias. Edificar filhos para Deus. Que necessidade nós temos disso? 4 vezes repetido nesse capítulo. Restaurou defronte da sua casa. Defronte da sua casa. Era como se quando o inimigo viesse, aquela casa de alguma maneira estava protegida. É claro que pelo muro do vizinho ele podia entrar, o vizinho não restaurou, não é? Mas numa linguagem espiritual, de frente da sua casa, ele estava protegido. Uma família compacta. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E lavou-a pela lavagem de água com a palavra para apresentar a si mesmo gloriosa, porque somos membros do seu corpo. Quando você vê Cristo, a igreja, marido e mulher, em Efésios 5, tem hora que você não sabe de quem que Paulo está falando. Você já reparou naquele texto? Se é do marido e da mulher ou se é de Cristo e da igreja, porque se confundem as expressões ali. Ninguém odiou sua própria carne, mas a alimenta e dela cuida, assim como Cristo faz com a igreja. Todo o tempo ele vai fazendo assim, não é? Mostrando que o reflexo da nossa relação com Cristo é a nossa relação com os nossos mais próximos, defronte da sua casa. Princípio espiritual, na restauração dos muros. Mais uma coisa rápida que eu queria mostrar para os irmãos. Neemias capítulo 3, verso 8. Presta atenção aqui. Neemias 3, 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías. Presta atenção, quem era esse Uziel? Um dos ourives. E junto dele, Ananias, um dos... Irmão, restauração de muro envolve carregar peso, no meio de muita poeira e barulho. Estavam ali ourives, que tem que trabalhar com tato fino, delicado, não pode tremer, não é? Como um cirurgião. E perfumista, que não pode ter seu nariz cheio de poeira e de areia o dia inteiro, não, porque ele precisa designar claramente entre um aroma, uma essência e outra. Quando o Espírito Santo registra que esses homens cooperaram na retificação dos muros, é porque eles consideraram o seu ofício secular subordinado ao seu ofício sagrado, restauração da casa de Deus. Se é que nós podemos chamar de ofício secular e ofício sagrado. Então, irmãos, eles consideraram o seu modo de subsistência natural. Ele é ourives, ele trabalha com isso e precisa sobreviver com isso. O outro é perfumista, trabalha assim, deve sobreviver assim. Mas há algo maior a ser feito. Ele ainda é ourives, ele ainda é o perfumista. Mas então eles consideraram os seus ofícios em segundo plano. E colocaram as mãos nas pedras e na poeira para a restauração dos muros. Então, irmãos, essa é mais uma nota que o Espírito Santo não deixou passar. Nessa nota de louvor a essas pessoas que assim contribuíram.
Se você olhar a primeira menção do capítulo 3, diz que eles começaram a reedificar pela porta das ovelhas. Diz que o Eliasibe, que era sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, começaram, o primeiro passo da reedificação dos muros, reedificaram a porta das ovelhas. E se você ler a ordem da restauração dos muros todinha, você vai ver que o verso 32 termina com a porta das ovelhas. Significa que eles deram a volta. Cada família, cada sacerdote, cada contribuição, de frente da sua casa, e alguns ajudavam os outros, você vai ver no relato, e fazia um grupo, e vamos lá ajudar ele em frente à casa dele. Você vai ver isso aí também. Não é apenas eu de frente da minha casa, as outras casas que se afumentem. Mas eu de frente da minha casa, e agora eu vou lá ajudar o meu vizinho. Restaurar de frente à casa dele. Você vai ver isso em Neemias 3. Tão lindo, irmãos. Um significado espiritual tão claro para nós hoje. Não é? E você vai ver que ela começa na porta das ovelhas e termina na porta das ovelhas. Eles deram a volta. O Senhor Jesus, em João 10, verso 7, ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Começaram por ali e terminaram por ali. Para nós terminarmos então, se os irmãos forem avançarem mais um passo aí, no capítulo 8, a gente vai entender que Neemias contribuiu então, assim como Esdras, de 3 maneiras também, 3 maneiras principais. Primeiro, capítulo 3, ele contribui na restauração do muro, propriamente dita. Então, vamos separar em princípios espirituais. Construção do muro, primeiro item, no ministério de Neemias. O que isso significa na vida da igreja hoje? Irmãos, um muro só serve para 2 coisas. Deixar de fora o que tem que ficar fora e guardar bem o que tem que estar dentro. Construção do muro significa separação e unidade. 2 verdades singulares no Novo Testamento sobre a vida da igreja. Nós somos separados de tudo aquilo que não é Deus e que peleja contra Deus. Seja que cara assuma. Hoje tem faltado muros no meio da cristandade. Nós estamos importando maneiras do mundo, música do mundo, conduta do mundo, frequência a lugares do mundo, mundanos, não achamos que isso faz mal, tentando cultivar amizades sólidas com pessoas que não pertencem ao Senhor, não é? E achamos que isso não tem importância, afinal de contas, o que é? É um cristão, não é? É bom sermos ecumênicos. Mas, irmãos, quando nós vamos andando com o Senhor, você compreende que você só pode ser amigo dos que o temem. No real sentido da palavra amizade. Irmãos, é bobagem você achar... Sabe qual é a pessoa mais influenciada de todas? É aquela que diz assim: eu sou maduro, eu não sou influenciado. Tem uns que têm a cabeça tão aberta que o cérebro já caiu. Nós precisamos de tanto cuidado com relação à nossa conduta nessa área, não é? O povo de Deus é, sim, um povo separado. É um povo que não frequenta certos lugares. Olhando primeiro pelo lado negativo, tem o negativo, tem o positivo sempre, né? É um povo que não tem certos hábitos. É um povo que não vive de certa maneira, não trabalha de certa maneira, né? E é um povo, então, que, pela contraparte, manifesta um testemunho definido, claro, responsável no assunto de criação de filhos. Né? Pai, por que eu não posso fazer isso? Olha lá o filho do vizinho, pode. Olha lá o filho do irmão, olha lá, ó. O filho do irmão vai. Meu filho, o irmão é o irmão. Nós somos nós. O Senhor tem nos dado essa direção e você não vai. Os pais não falam não. A psicologia diz que não pode falar não. É traumático. Deus, quando começou a relacionar com o seu povo, a primeira coisa que ele falou foi não. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Não é? Então, irmãos, nós temos tido tanta liberdade, entre aspas, que muitas vezes tem se traduzido em libertinagem. Então nós precisamos de muros de novo na igreja. Sermos separados. Para que o nosso testemunho possa ter impacto, possa ter realidade. Do contrário, nunca terá realidade. Então o muro fala de separação, mas graças a Deus. A contraparte positiva é unidade. Sabe, irmãos, separação do que está fora, mas unidade do que está dentro. Quando Balaão, Números 23, verso 9. Quando Balaão sobe naquela montanha, comprado por preço, para amaldiçoar o povo de Israel, 3 vezes ele tenta e não consegue. O Espírito de Deus se apossa dele e pronuncia bênção sobre aquele que era o povo da aliança,
que estava debaixo do sangue do Cordeiro. Era um povo que tinha sim rebeldia, murmuração, problema, dificuldade, erro, tinha de tudo ali. Mas era um povo olhado por Deus debaixo do sangue do Cordeiro pascal lá no Egito. Era um povo da aliança, é um povo que não pode ser amaldiçoado, porque é um povo abençoado pelo sangue do Cordeiro. É um povo que tem que ser tratado, sim, mas é o povo da aliança. Então quando Balaão sobe naquele monte e vai pronunciar a maldição, Números 23, 9, ele pronuncia a primeira bênção. E ele diz uma coisa linda nesse versículo. Ele diz assim: do alto dos outeiros eu contemplo Israel. Eis que é um povo que habita só, e não será contado entre as nações. Irmãos, a única coisa que nós temos nessa terra, afora o nosso Senhor Jesus, é a igreja. É uns aos outros. É por isso, irmãos, que a discórdia entre os irmãos é vinho do inferno. Satanás quer que nós tomemos o vinho do inferno. Porque a única coisa que nós temos na igreja de Deus é uns aos outros. Porque é um povo que habita só e não é contado entre as nações. Ninguém pode entender teu coração, tuas lutas, tuas crises, tuas dúvidas, como cristão, regenerado, nascido de novo. Ninguém pode entender, a não ser um outro irmão. Que o Senhor nos ajude a compreender esse princípio, irmãos. O muro fala de separação, mas fala de unidade. Nós precisamos cobrir uns aos outros, proteger uns aos outros, cuidar uns dos outros, alimentar uns aos outros, salvar uns aos outros, na casa de Deus. Então o muro fala de separação e de unidade, primeiro aspecto do ministério de Neemias. E lembre-se, com isso Jeová se consolou. Significado do nome Neemias. Segundo aspecto, vamos abrir só para os irmãos verem, nós não vamos ler, porque a gente precisa terminar. Estou com um problema hoje aqui, né? Terminar. Neemias, capítulo 8, não vou ler nada. Se os irmãos olharem Neemias 8, os irmãos vão ver que Esdras é usado aqui, no livro de Neemias, Esdras. Neemias 8. Esdras é usado para fazer o quê? Pregar a palavra. Desde a alva até o meio-dia. Se eu aspirar em Esdras, nós vamos amanhecer aqui, né? Esdras pregou desde a alva até o meio-dia. E eles se revezavam em turnos, diz aí a palavra. Uns desciam, outros subiam, uns desciam, outros subiam, e eles pregaram a palavra. Irmãos, isso foi de tal modo impressionante, diz aí, que o povo chorava, como se dissesse: quanto tempo essa lei esteve entre nós, como uma palavra fechada, mas agora ela é palavra aberta. Então eles adoravam o Senhor, e os que ministravam começaram a exortar eles, falaram: não pranteeis, não choreis, porque esse é um dia consagrado ao Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Texto hoje tirado fora do contexto, como tantos. Sabe qual é a alegria do Senhor? Nosso arrependimento. Esse povo estava chorando quando ouviu a palavra, chorando de arrependimento. Então, aquelas pessoas diziam: não pranteeis, não choreis, esse dia é dia consagrado ao Senhor. O Senhor está alegre, e a alegria dele é a vossa força. O Senhor estava se deleitando com seu povo, chorando diante da sua palavra aberta, palavra recuperada. Que necessidade hoje, como eu disse para os irmãos, todos os avivamentos genuínos na história da igreja, o que eles nos deram em primeiro lugar foi um púlpito aberto, uma palavra aberta, não é? Porque se a palavra de Deus não é aberta, a glória de Deus não pode ser recuperada, a casa de Deus não pode ser edificada. Então, irmãos, segundo aspecto da contribuição de Neemias, através de Esdras, né? A renovação do primeiro amor, através da palavra de Deus. E por último, então, para terminarmos, os irmãos abrirem agora lá no capítulo 11 e lerem, os irmãos vão ver que Neemias, ele propõe que diversos cidadãos de outras cidades se mudassem para Jerusalém, para que servissem ali então de guardadores do templo, da casa, e a cidade não ficasse então exposta. E a população da cidade de Jerusalém era muito escassa, apesar do templo já estar edificado, os muros já edificados, mas cada um morava nas suas cidades, trabalhavam ali e depois iam embora. Então Neemias traz uma grande parte do povo para morar em Jerusalém, para que a vida da cidade fosse fortalecida. Isso fala, claro, como eu disse, desse fortalecimento da vida do reino e da vida no reino. Então, irmãos, em resumo, esse foi o palmilhar
que o Espírito Santo nos deu aí nesses livros da restauração. Eu creio que nós podemos tomar cada princípio desse e desenvolver. Em cada livro, Esdras e Neemias, e mais Ageu e Zacarias, que você puder estudar com calma, com cuidado. O Senhor nos ajude a guardarmos, mesmo que umas sementes no nosso coração. Colocando aqui num saquinho, mas não pondo no guarda-roupa, senão elas mofam. Mas você chega em casa e lança essas sementes no seu jardim de comunhão com o Senhor, para que elas possam gerar, nascer, dar fruto. E que o Senhor nos ajude nesses dias, irmãos. Por um lado, de tantas trevas, nós sabemos. Mas por outro lado, quanto mais escura a noite, mais nós podemos ver o brilho das estrelas. Que o Senhor esteja recuperando sua graça, pela sua glória, pela sua bondade, na vida de um remanescente que quer a Ele nesses dias. Amém. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa verdadeiramente gerar nos nossos corações o espírito de arrependimento. Essa é a nossa oração. Desejamos que o Senhor nos leve aos teus pés plenamente entregues, plenamente convictos de quem o Senhor é e de quem nós somos, tanto do nosso pecado como da nossa chamada. Nós somos pecadores. O Senhor tem tanto a trabalhar em nós, mas também nós somos os teus eleitos, nos quais o Senhor quer formar Cristo, para que a tua casa seja edificada. Senhor, cativa o nosso coração, subordina tudo nas nossas vidas a Ti, tudo mesmo, Senhor, tudo, tudo. Fala aos nossos corações sobre as questões específicas de cada um de nós, na nossa vida doméstica, na nossa vida relacional, na nossa vida de trabalho, na nossa vida da igreja. Desnuda o nosso ser, nosso coração, Senhor. Nós precisamos tanto ser recuperados como noiva adornada para um só esposo, que é o Senhor. Nós temos reconhecido que o Senhor está às portas. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de desvio, de desvario, de ilusão, de corrupção. Guarda nosso coração para Ti. Enche-nos de Ti. Ganha-nos para Ti. Em nome de Jesus, te pedimos, Senhor. Amém.